movimento mais impactante que você pode fazer é a completa imobilidade. Deixe essa verdade penetrar fundo na sua mente, pois neste momento, a crença de que a ação é a solução te domina. Você imagina que bloquear o contato enviará uma mensagem contundente, que se afastar bruscamente despertará a pessoa, que finalmente se explicar trará a compreensão desejada, ou que mais uma súplica fará seu valor ser reconhecido. Mas permita-me revelar algo. O verdadeiro poder reside não no estrondo, mas no silêncio profundo. A vitória não se conquista através de demonstrações ou reações. Ela se manifesta quando você faz o único ato que jamais esperarão: a completa inação. Imagine por um instante um renomado ilusionista em seu palco. Coelhos saltam da cartola, objetos desaparecem como por encanto, e mentes parecem ser lidas com facilidade. O público está maravilhado, entregue ao espetáculo. De repente, no auge de um truque, o mágico simplesmente para. Sem aviso, sem explicação, sem um final aparente, ele se retira do palco. A plateia fica perplexa, tentando decifrar o que aconteceu, buscando uma conclusão para o que presenciaram. Essa repentina interrupção se torna o único foco de seus pensamentos. É exatamente dessa forma que você pode impactar alguém sem proferir uma única palavra. As pessoas anseiam por desfechos, aguardam uma reação previsível, esperam a repetição do padrão conhecido: raiva, tristeza, tentativas desesperadas de reverter a situação. Esse é o jogo que dominam. Mas quando você se recusa a jogar, quando você simplesmente se ausenta e deixa a pessoa confrontando o vazio, é nesse instante que a mente dela começa a trabalhar incessantemente. É nesse momento que o remorso pode começar a surgir. Bloquear? Eles já esperam essa atitude, interpretando-a como simples raiva passageira. Implorar? Também é uma reação antecipada, apenas confirmando que você ainda se importa. O que realmente os desconcerta é o seu desaparecimento repentino, sem aviso, sem palavras, sem qualquer explicação. Pense na sua loja favorita, aquela onde você sempre comprava algo. Um dia, você passa por ela e a encontra fechada. Não há placas de aviso, nenhuma liquidação anunciada, simplesmente o fechamento inesperado. Você se pega pensando no que aconteceu, no porquê. Agora imagine outra loja que anuncia seu fechamento para daqui a 7 dias. Essa é fácil de superar, pois houve um aviso, um encerramento. Assim funciona a mente humana. As pessoas não perseguem o que está bloqueado, elas anseiam por desvendar o inexplicável. Elas não sentem falta de quem implora por atenção. Elas lamentam o que escorregou por entre os dedos antes mesmo de perceberem que estava partindo. A verdade pode ser dura. Muitas pessoas não se importam quando te machucam. A preocupação surge apenas quando a dor as atinge. Por isso, não gaste mais um segundo tentando fazê-las enxergar seu valor. A oportunidade foi dada e não foi aproveitada. Agora, você garantirá que elas sintam essa perda. A partir de hoje, chega de correr atrás, de dar explicações, de apresentar provas. Sua ausência será a lição inesquecível. O tempo fará o trabalho que as palavras jamais conseguiriam. E quando finalmente perceberem o que perderam, você já estará tão distante que nem notará. Repita comigo: eu não devo minha energia a ninguém. Internalize essa afirmação, viva essa verdade. E se você está pronto para recuperar seu poder, prepare-se, pois o que está por vir mudará o jogo de uma forma que jamais imaginaram. Uma transformação silenciosa, mas com um impacto devastador. Você não desestabiliza alguém correndo atrás de sua atenção. Você o desestabiliza deixando-o questionar se algum dia ele realmente significou algo para você. Reflita sobre isso por um instante. Agora, você acredita que bloquear essa pessoa enviará uma mensagem forte, que se afastar a ensinará uma lição valiosa, que reagir com raiva, tristeza ou indiferença a abalará profundamente? Mas aqui está a verdade que poucos querem que você saiba. As pessoas não entram em pânico ao serem bloqueadas. Elas entram em pânico quando você se torna um enigma, quando não conseguem mais te decifrar, quando perdem a segurança de saber qual o seu lugar na sua vida. Imagine um mestre marionetista controlando cada movimento de seu boneco, fazendo-o dançar conforme sua vontade. Agora imagine que, de repente, as cordas são cortadas.
A marionete cai inerte no chão. O mestre tenta puxar as cordas, mas não há mais nada a que se agarrar. É nesse momento que o pânico se instala, pois ele percebe que nunca teve o controle de verdade. Ele apenas acreditava que tinha. É isso que acontece quando você se cala, quando para de reagir, quando simplesmente desaparece sem alarde, sem brigas, sem cenas dramáticas. Eles esperam o drama, esperam que você tente se explicar, que chore, que busque uma resolução. Mas quando você oferece o nada, é nesse instante que eles começam a girar em círculos, rolando a tela do celular à noite, revendo conversas antigas, esperando ver seu nome brilhar na tela. Eles nunca admitirão isso no início. Ninguém sente sua falta de imediato. Eles aproveitam a liberdade, convencem-se de que tomaram a decisão certa, agem como se nada tivesse acontecido. Mas o silêncio é como um veneno lento. Não age de imediato, mas corrói com o tempo. Pois enquanto esperavam um escândalo, o que receberam foi um vazio inesperado. E é nesse momento que o medo se instala. Talvez você pense, mas se eu não bloquear, não vão achar que ainda me importo? Não vão acreditar que tenho controle? Não vão simplesmente seguir em frente? É isso que querem que você pense. É isso que sua mente usa para te manter preso. Mas me responda, eles te deram um fechamento? Se preocuparam em te fazer entender? Pensaram nos seus sentimentos antes de partir? Não. Eles se foram, achando que você sempre estaria ali, esperando, que poderiam voltar quando quisessem. Mas agora você inverte o jogo. Agora você desaparece. Agora são eles que terão que lidar com o vazio. Agora o remorso será deles. A escolha é sua. Continuar explicando, tentando fazê-los entender, ou deixar que sua ausência grite mais alto do que qualquer palavra. Escreva nos comentários: meu silêncio é meu poder. Mostre para eles, para você mesmo. E prepare-se, pois o que vem a seguir garantirá que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Mas neste exato instante, você ainda está facilitando as coisas. Você ainda deixa a porta entreaberta. Ainda espalha migalhas esperando que te sigam. Você ainda responde às mensagens deles na calada da noite, aos ois sem compromisso, às tentativas preguiçosas de te manter por perto como uma opção. E depois se pergunta por que não te respeitam. Escute com atenção. As pessoas não sentem falta daquilo que acreditam que sempre estará disponível. Elas não se arrependem do que ainda pensam estar ao alcance. E enquanto você continuar se tornando acessível, elas nunca sentirão sua ausência. E é aí que o medo entra em cena. Você teme que, se não responder, te esqueçam. Que, se não demonstrar interesse, sigam em frente. Que, se não fizer questão de ser notado, assumam que você nunca se importou. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se alguém consegue te esquecer apenas porque você parou de correr atrás, essa pessoa nunca foi realmente sua. Essa é a verdade que você precisa aceitar. Porque as pessoas certas, aquelas que realmente te valorizam, não precisam de lembretes. Elas não precisam ver que você curtiu as postagens delas, nem que você ainda acompanha cada movimento. Quem realmente se importa não precisa de provas de que você ainda existe. Mas aqueles que só aparecem quando sentem que estão te perdendo, eles não sentem sua falta. Sentem falta da validação que você dava. Sentem falta do conforto de saber que você sempre era uma opção garantida. E é por isso que chegou o momento de fazê-los sentir aquilo que nunca souberam valorizar. Porque nada atinge mais do que perceber que não tem mais acesso a você, que não podem mais te chamar e esperar uma resposta imediata, que não podem mais mandar um oi e ter certeza de que você virá correndo, que o esforço mínimo deles já não é mais suficiente para te manter orbitando ao redor deles. Então hoje você para, sem mais checar o perfil deles, sem mais esperar pelo próximo passo, sem mais responder às investidas fracas para te manter por perto. Porque toda vez que você responde, toda vez que você interage, toda vez que você mostra que ainda se importa, está aliviando o peso da perda para eles, tornando mais fácil seguirem em frente sem nunca sentir sua ausência de verdade. E acredite em mim, as pessoas só se arrependem de te perder quando você tem certeza de que elas realmente perderam. Pense nisso. Imagine alguém entrando em uma loja,
pegando um item, carregando-o por um tempo, mas nunca decidindo comprá-lo. Eles acreditam que podem simplesmente colocá-lo de volta na prateleira e voltar mais tarde para buscá-lo. Mas quando retornam, o item já foi vendido, não está mais lá. E de repente, eles o querem mais do que tudo. É exatamente assim que a mente humana funciona. Não desejamos aquilo que está sempre ali, queremos aquilo que não podemos mais ter. Então, deixe-os sentir isso. Deixe-os experimentar o silêncio. Deixe-os encarar o celular, se perguntando por que você não enviou nenhuma mensagem. Deixe-os sentir o vazio de um mundo onde você não existe mais para eles. Porque quando alguém percebe que perdeu algo que achava garantido, é aí que o arrependimento se torna real. E quando isso finalmente acontecer, você já estará tão à frente que não vai mais se importar. Repita comigo: eu me recuso a ser uma opção. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não precisa provar seu valor para alguém que nunca precisou conquistá-lo em primeiro lugar. E acredite em mim, o que vem a seguir garantirá que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Agora, um aviso importante. Não bloqueie. Faça com que te vejam, mas que não possam te alcançar. Você não precisa apagá-los da sua vida. Você só precisa se tornar alguém que eles nunca mais poderão ter. Deixe essa ideia se firmar na sua mente, porque agora você pensa que bloquear é a solução, que cortar o contato de vez os ensinará uma lição, que removê-los do seu mundo finalmente os fará entender o que perderam. Mas deixe-me contar um segredo: bloquear não os destrói. Na verdade, dá a eles um fechamento, permite que digam a si mesmos: ah, ela só está com raiva, vai superar. E é exatamente isso que os ajuda a seguir em frente com facilidade. O verdadeiro poder não está em fechar a porta com força. O verdadeiro poder está em deixá-la aberta o suficiente para que vejam o que perderam, mas nunca o suficiente para voltarem a entrar. Imagine isso. Você passa por uma casa todos os dias. Ela é familiar, confortável. Você já esteve lá antes. Então, nunca realmente pensa muito nela. Mas um dia, essa casa muda. As janelas estão escuras, a porta está trancada. As luzes estão acesas lá dentro, mas você não é mais bem-vindo. Você vê vislumbres de algo novo acontecendo lá dentro. Risadas, calor, movimento. Mas não importa quantas vezes passe por ali, você nunca mais poderá entrar. É exatamente isso que acontece quando você não bloqueia, mas simplesmente desaparece da vida deles. Eles sabem que você ainda existe, mas não podem mais fazer parte do seu mundo. E é nesse momento que o arrependimento começa a corroê-los. Porque agora, eles não sabem mais o que está acontecendo com você. Eles não sabem com quem você está, o que sente, se ainda pensa neles. Foram deixados no escuro, apenas observando de longe, se perguntando se algum dia realmente significaram algo para você. E essa dúvida, esse mistério, isso é o que vai assombrá-los à noite. Porque as pessoas esperam ser bloqueadas. Esperam o surto, a explosão emocional, a demonstração óbvia de que você está magoado. Mas quando você não dá essa satisfação, quando simplesmente para de reagir, quando deixa de reconhecer que eles sequer existem, é aí que o medo se instala. Agora você pode estar pensando: mas se eu não bloquear, não vão achar que eu ainda me importo, que podem voltar a hora que quiserem. Não. Esse é o medo falando. Essa é a mentira que sua mente conta para te manter preso nessa situação. Porque bloquear alguém não significa que você seguiu em frente. Apenas significa que ainda se importa o bastante para reagir. Mas você é mais esperto do que isso. Você não bloqueia. Você se torna inacessível. Você tira deles o privilégio de ter acesso a você. E acredite, isso os destrói. Porque agora eles estão observando, estão checando, estão rolando sua página, procurando pistas, tentando entender se você sente falta deles. E a cada vez que veem você vivendo, sorrindo, seguindo em frente sem eles, isso os consome por dentro. Eles achavam que tinham tempo, achavam que podiam voltar quando quisessem. Mas agora percebem que a cada dia você segue adiante, e eles ficam para trás. E aqui é onde a maioria das pessoas erra.
Elas acham que fazer alguém se arrepender significa postar fotos chamativas, jogar indiretas, fazer questão de mostrar que estão bem. Mas o verdadeiro poder está no silêncio. Não se trata de fazer ciúmes. Trata-se de fazer com que percebam que não sabem mais nada sobre sua vida. Porque nada atormenta mais uma pessoa do que a incerteza. E essa é a verdade. Você não precisa provar nada. Você não precisa forçar sua evolução. Você só precisa continuar seguindo em frente. E quanto mais você avança, menor eles se tornam. Porque enquanto eles ficam lá, atualizando seu perfil, procurando por sinais de que você sente falta deles, você já os esqueceu. E quando finalmente criarem coragem para te procurar de novo, já será tarde demais. Então, agora, meus amigos, chegou a hora de fazer uma escolha. Você pode continuar bloqueando, reagindo, mostrando para eles que ainda têm um efeito sobre você, ou pode deixá-los assistir, deixá-los se perguntar, deixá-los se arrepender. Diga comigo, eu não corro atrás, eu não bloqueio, eu me torno inalcançável. Escreva nos comentários. Mostre para eles, para você mesmo, para o mundo, que você acabou com a facilidade que as pessoas tinham de seguir em frente depois de te perder. E acredite, o que vem a seguir garantirá que eles nunca mais te vejam da mesma maneira. Fique comigo, estamos apenas começando. Inverta a dinâmica de poder. Eles só correm atrás quando sentem que perderam o controle. Deixe essa ideia te atingir profundamente, porque agora mesmo, eles acham que têm tudo sob controle. Eles acreditam que sabem exatamente como você vai reagir, que podem prever cada um dos seus passos. Eles têm certeza absoluta de que você sempre estará ali, esperando, torcendo, reagindo. E é exatamente por isso que não te valorizam. Veja bem, as pessoas não respeitam aquilo que está sempre disponível. Elas não correm atrás do que é fácil. Só começam a sentir a perda quando percebem que já não têm controle sobre você. Imagine entrar em um cassino e encontrar uma máquina caça-níquel que sempre paga um prêmio toda vez que você puxa a alavanca. No começo é divertido, mas depois de um tempo você para de se importar, para de dar valor aos prêmios. Você começa a tomar aquilo como garantido, porque não há desafio, não há mistério, não há medo de perder. Mas no momento em que a máquina para de funcionar, quando você puxa a alavanca e não ganha nada, a frustração começa. E é aí que você tenta com mais força para conseguir o que antes era tão fácil. É assim que as pessoas funcionam. Elas não correm atrás de você quando sabem que você está ali, sempre respondendo, sempre disponível, sempre indulgente. Elas começam a correr quando sentem que estão te perdendo, quando estendem a mão e não encontram mais você ali, quando percebem de repente que não têm mais certeza se podem te ter de volta. E neste momento, você tornou tudo muito fácil para eles. Você continua respondendo, continua aparecendo, continua reagindo aos pequenos sinais que eles te dão, achando que talvez desta vez seja diferente. E eles estão confortáveis, tranquilos, porque sabem que ainda têm acesso a você. Mas no momento em que você para, no momento em que você muda a dinâmica do jogo, tudo muda. Agora são eles que começam a sentir, são eles que ficam checando o telefone, se perguntando por que você ainda não respondeu. São eles que começam a se sentir inseguros, inquietos, com aquela dúvida crescente. Será que fui longe demais? E deixe-me te dizer algo, eles vão começar a correr atrás. Não porque te amam, não porque finalmente perceberam seu valor, mas porque precisam sentir que ainda têm o controle. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Porque no instante em que o outro começa a correr atrás, você deixa eles voltarem. Você vê aquela primeira mensagem, aquele oi fraco, aquele como você está, repentino, e você reage. Você pensa, é isso, finalmente perceberam o que perderam. Mas eles não perceberam. Eles não estão correndo atrás porque se arrependeram de te perder. Estão correndo atrás porque querem testar se ainda conseguem te manipular. Se ainda podem entrar e sair da sua vida quando quiserem. Se ainda possuem um pedaço de você. E no momento em que você responde, você devolve esse poder para eles. Mas desta vez não. Desta vez você deixa eles sentirem. Desta vez você não corre para responder. Desta vez você não cai no mesmo jogo. Porque desta vez você está no controle.
E deixe-me ser claro, não vai ser fácil. Você vai querer responder, vai querer provar algo, vai sentir aquela vontade de mostrar que não se importa mais. Mas o verdadeiro poder não está em provar nada, está em não precisar provar nada. Porque o movimento mais forte que você pode fazer é aquele que ninguém esperava. Então, o que você faz? Você fica em silêncio. Você segue em frente. Você vive como se eles nunca tivessem existido. E quando eles voltarem, desesperados pela segurança que tinham antes, você os deixa sentir o que você sentiu: a incerteza, a dúvida, o arrependimento. Porque no momento em que eles perceberem que perderam você para sempre, é aí que o verdadeiro desespero começa. E quando isso acontecer, você já nem vai se importar mais. Agora diga comigo, eu não estou mais sob o controle deles. Escreva nos comentários. Mostre para eles, mostre para você mesmo, mostre para o mundo que você acabou com a previsibilidade, que você não é mais uma opção, que você não é mais aquele que espera. Faça eles se sentirem substituíveis. Eles achavam que eram especiais até você mostrar que eram apenas mais um no meio da multidão. Deixe isso afundar na sua mente. Porque agora mesmo, alguém ainda acredita que tem um domínio sobre você. Eles acham que você ainda está parado no mesmo lugar onde te deixaram, esperando, sofrendo, se despedaçando. Eles se convenceram de que você nunca iria superar isso. Essa é a mentira que eles contam para si mesmos, para se sentirem poderosos. Mas o que acontece quando você prova que eles estavam errados? Quando eles te veem crescendo, sorrindo, brilhando, evoluindo sem eles, é aí que o arrependimento começa a surgir. É aí que o jogo vira. Porque eles esperavam que você ficasse preso no passado. Eles esperavam que você sofresse. Eles esperavam que você ficasse preso aos destroços, repetindo cada detalhe da história, esperando que eles voltassem. Mas em vez disso, você se tornou a única coisa que eles nunca imaginaram. Intocável. Imagine um músico que só toca um único instrumento. Ele coloca toda a sua confiança naquilo, acreditando que é a única fonte de música que existe. Mas um dia, esse instrumento desaparece. E de repente, ele percebe que existe uma orquestra inteira ao seu redor. Violinos, pianos, tambores, sons que ele nunca considerou antes. E naquele momento, ele entende: o instrumento nunca foi a música sempre foi ele. É exatamente isso que acontece quando alguém percebe que você nunca precisou deles. Quando eles veem que a ausência deles não te destruiu, te libertou. E é aí que o medo começa a aparecer. Agora, talvez você pense: e se eu nunca encontrar alguém como eles? Mas essa é a mentira que sua mente conta para te manter preso. Porque você nunca teve medo de perdê-los. Você teve medo de perder a ilusão que criou sobre eles, o que você queria que fossem. Mas se fossem realmente tão especiais, você não estaria aqui agora, tentando descobrir como fazê-los se arrepender de ter te perdido. E por isso, é hora de acordar. Porque nada faz alguém perceber que perdeu algo valioso mais do que ver essa pessoa nos braços de outro. Mas o verdadeiro poder não está em tentar provocar ciúmes. O verdadeiro poder está em seguir tão em frente que você esquece que um dia quis provar alguma coisa. E quando eles finalmente enxergarem o que perderam, você já terá parado de olhar para trás há muito tempo. Quando você desaparece, não como um fantasma, mas como um mistério, é aí que o pânico se instala. É nesse momento que começam a pensar demais, a se questionar. Espera, por que essa pessoa não está reagindo? Será que realmente me superou? Será que eu nunca signifiquei nada? E esse pensamento, essa dúvida sem resposta, fica presa na mente deles como uma música que não sai da cabeça. Porque as pessoas não têm medo de perder o que compreendem. Elas temem perder aquilo que não conseguem prever. Imagine o seguinte: você está assistindo a um filme e bem no momento da grande revelação, a tela fica preta. Sem explicação, sem desfecho, apenas silêncio. Sua mente não deixa isso passar. Você repassa as cenas, tenta fazer sentido, precisa saber como termina. E é exatamente isso que acontece quando você se torna imprevisível. Eles esperavam uma versão previsível de você, aquela que corre atrás, que explica, que busca um encerramento, que deixa claro o quanto eles eram importantes. Mas quando você não entrega isso,
quando se torna um enigma, quando para de reagir da maneira esperada, eles começam a perder o controle. Porque o verdadeiro controle não está em obrigar alguém a ficar, está em saber que a qualquer momento essa pessoa pode voltar. E agora, eles ainda acreditam que podem recuperar você. Eles acham que se mandarem uma mensagem, você vai responder. Se postarem algo, você vai ver. Se te procurarem da forma certa, você vai correr de volta. Mas o que acontece quando você não faz isso? O que acontece quando você os deixa sem resposta? Não só nas mensagens, mas na vida. O que acontece quando eles postam algo para chamar sua atenção e você não reage? Quando tentam checar se você ainda está acompanhando e descobrem que não está? Eles entram em desespero, porque de repente são eles que estão esperando, são eles que estão atualizando a página, analisando cada detalhe, tentando entender o que está se passando na sua cabeça. E quanto mais pensam em você, mais percebem que já não te conhecem mais. Isso enlouquece qualquer pessoa. Porque sejamos sinceros, a certeza é confortável. Quando as pessoas sabem exatamente onde estão com você, quando conseguem prever seu próximo passo, elas não têm medo de te perder. Elas simplesmente assumem que ainda te têm. Mas quando essa certeza desaparece, quando você se torna uma página em branco, um livro fechado, um mistério não resolvido, é aí que você se torna inesquecível. Agora você pode estar pensando, mas se eu parar de reagir, eles não vão simplesmente seguir em frente? Eles não vão me esquecer? Não, porque a mente não se livra do que não entende. O que mais nos assombra são as relações que nos deixam questionando, aquelas que não terminaram da maneira esperada. São essas que não conseguimos tirar da cabeça. E é exatamente por isso que você não se explica, você não dá encerramento, você não reage, você não mostra nada. Você os deixa sentados na própria confusão. Você os deixa se perguntando, você os faz sentir o peso das próprias escolhas. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acham que ser imprevisível significa jogar jogos, provocar ciúmes, fingir felicidade ou forçar uma transformação apenas para causar uma reação. Mas a verdadeira imprevisibilidade, o verdadeiro poder, vem do fato de você genuinamente não se importar mais, de realmente seguir em frente, de chegar a um ponto de paz consigo mesmo, onde a presença ou a ausência deles já não te abala. Porque quando você é verdadeiramente imprevisível, não é um jogo, é liberdade. E quando finalmente criarem coragem para te procurar, quando sentirem falta da clareza que sempre tiveram, você já terá ido tão longe que eles nem reconhecerão mais a pessoa que você se tornou. Agora, meus amigos, chegou a hora de fazer uma escolha. Você pode continuar sendo previsível, continuar reagindo, continuar tentando provar alguma coisa, ou pode se tornar o mistério que eles nunca conseguirão resolver. Diga comigo, eu sou imprevisível, eu sou inesquecível. Escreva nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você cansou de ser um livro aberto para pessoas que nunca mereceram ler suas páginas. Agora, número 7. Não lhes dê encerramento. Deixe isso assombrá-los. Eles não te deram um desfecho. Então por que você deveria dar um para eles? Pense bem nisso, meus amigos. Agora você sente essa necessidade de explicar, de dizer por que foi embora, de garantir que eles entendam o quanto te machucaram. Você quer mandar aquela mensagem, escrever aquele longo parágrafo, fazer com que vejam o seu lado da história. Mas me diga, quando eles foram embora, quando te ignoraram, quando te trataram como uma opção, eles te deram um encerramento? Não. Eles te deixaram na confusão, seguiram em frente como se você nunca tivesse significado nada. Fizeram você questionar tudo enquanto continuavam suas vidas sem um pingo de preocupação. E agora que é você quem está indo embora, você sente culpa por não se explicar? Sente que lhes deve algo? Meus amigos, essa é a maior mentira que já te contaram. Aqui está a verdade. Explicações não causam arrependimento. A ausência causa. Imagine-se em um cinema lotado, assistindo a um filme que te prendeu por 2 horas. Você está envolvido, esperando o grande momento, a resolução, o desfecho. E então, a tela fica preta. Sem final, sem respostas,
apenas silêncio. A frustração, a necessidade de saber o que aconteceu, te consome. Isso é exatamente o que acontece quando você desaparece sem explicações. As pessoas esperam um encerramento, uma conversa, a chance de ter a última palavra, aquele final organizado onde tudo faz sentido. Mas quando você não dá nada disso, quando simplesmente vai embora e deixa um silêncio no lugar, é aí que isso os assombra. É aí que o arrependimento começa a corroê-los. Veja bem, as pessoas não entram em pânico quando você se explica, porque quando você explica, elas se aliviam, elas entendem sua dor, ouvem suas razões e podem dizer: "Ah, agora faz sentido." Elas encontram conforto. Mas quando você some, quando elas não têm ideia do porquê você se afastou, quando ficam ali revivendo cada momento, cada conversa, tentando entender onde erraram, aí sim o tormento começa a trabalhar contra elas. E aqui é onde o medo bate. Você teme que, se não se explicar, eles assumam que você nunca se importou. Teme que, se não lhes der um motivo, eles seguirão em frente como se você fosse nada. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se alguém pode te esquecer só porque você parou de se justificar, essa pessoa nunca foi sua para começo de conversa. E isso já deveria te dizer tudo o que precisa saber. Porque o verdadeiro impacto não vem das palavras. Ele vem da ausência, do espaço vazio que você deixa para trás, das perguntas que os assombram quando percebem que não podem mais te alcançar. Pense bem. Quando foi a última vez que você realmente sentiu falta de algo? Foi quando tinha acesso a isso o tempo todo, quando podia obter sempre que quisesse? Ou foi quando percebeu tarde demais que aquilo nunca mais voltaria? É assim que a mente humana funciona. Nós não desejamos aquilo que já nos foi explicado. Nós desejamos aquilo que não entendemos. E é por isso que você precisa resistir à vontade de dar a eles aquela explicação final. Neste momento, você quer que eles percebam o seu valor. Mas a verdade é que as pessoas não enxergam seu valor quando você diz a elas. Elas enxergam quando sentem a sua falta, quando tentam te encontrar e não acham nada, quando procuram respostas e percebem que não há nenhuma. Então, deixe que se perguntem, deixe que fiquem presos aos próprios pensamentos, deixe que passem noites em claro revivendo cada momento, cada palavra, cada pequeno detalhe, tentando entender onde tudo deu errado. Porque essa é a verdadeira lição. É isso que assombra as pessoas. E aqui está a melhor parte. Quando finalmente entenderem o que perderam, quando voltarem rastejando em busca daquela explicação, você já nem vai se importar mais. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar explicando, pode continuar tentando fazer com que entendam, pode continuar dando a eles o conforto de saber por que você se afastou, ou pode simplesmente ir embora em silêncio e deixar que a sua ausência fale mais alto do que qualquer palavra poderia. Diga comigo. Eu não devo explicação nenhuma a ninguém. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não vai mais dar encerramento a quem nunca te deu. Deixe o tempo trabalhar contra eles. Quanto mais tempo passam sem você, mais forte eles sentem a sua falta. Deixe isso afundar na sua mente. Porque agora você pensa que eles não se importam, que já seguiram em frente, que estão por aí rindo, vivendo sem serem afetados pela sua ausência. E você? Você fica aí se perguntando: será que eu sequer importei? Será que eles sentem minha falta? Mas deixe-me contar uma coisa. O tempo é a sua maior arma. No começo, eles não sentem. Ninguém sente logo de cara. Eles estão distraídos, se convencem de que tomaram a decisão certa, dizem a si mesmos que vão ficar bem sem você. Mas o tempo não deixa barato. Imagine isso. Você compra um par de sapatos novos. Eles parecem ótimos, confortáveis o suficiente, e por um tempo você nem pensa no par antigo que costumava usar todos os dias. Mas então, um dia, os sapatos novos começam a machucar, a incomodar, e de repente você se lembra de como os antigos encaixavam perfeitamente, de como nunca te decepcionaram, de como você os subestimou, e a percepção chega tarde demais. É exatamente assim que o arrependimento funciona. Agora eles acham que têm todo o tempo do mundo, que podem te substituir, encontrar outra pessoa para preencher o vazio que você deixou.
mas pouco a pouco começam a notar algo. Ninguém os trata como você tratava, ninguém os escuta como você escutava, ninguém os entende como você entendia. E é aí que a ficha cai. É aí que o silêncio se torna ensurdecedor. É aí que a solidão começa a se infiltrar. No começo, eles vão fingir que está tudo bem, que nada mudou. Talvez postem fotos, saiam, tentem parecer mais felizes do que nunca. Mas tudo isso não passa de uma performance, uma distração, porque lá no fundo, eles estão esperando que você reaja, que dê um sinal, que demonstre que ainda está por perto, ainda assistindo, ainda esperando. Mas quando você não dá nada, quando os dias se tornam semanas, as semanas viram meses, e eles percebem que você não vai voltar, é aí que o arrependimento os puxa para baixo como areia movediça. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas cedem cedo demais, ficam contando os dias, checando o telefone, esperando que o arrependimento bata, esperando por aquela mensagem que nunca chega. E por quê? Porque ainda estão esperando, ainda não se foram de verdade, ainda estão emocionalmente presas a quem decidiu ir embora. Mas você é diferente. Você não espera, você não conta os dias, você não fica se perguntando quando vão perceber o que perderam. Porque no momento em que faz isso, ainda está dando a eles o controle. Você precisa se soltar completamente, precisa confiar que o tempo sempre faz seu trabalho. Porque um dia, eles vão ouvir uma música que lembra você e pela primeira vez, em vez de não sentirem nada, vão sentir tudo. Um dia, estarão cercados de amigos, mas a mente vai viajar e de repente, vão se perguntar onde você está, o que está fazendo e se ainda tem alguma chance. Um dia, vão pegar o telefone para digitar seu nome na busca, para mandar aquela mensagem que nunca imaginaram que enviariam. E quando isso acontecer, você não vai mais se importar, porque enquanto eles estavam por aí fingindo que estavam bem, você estava seguindo em frente, você estava crescendo, você estava se tornando alguém que eles não têm mais acesso. E essa é a verdadeira punição. Não bloqueá-los, não implorar para que enxerguem seu valor, mas garantir que quando finalmente perceberem o que perderam, você já tenha ido embora para sempre. Então agora, meus amigos, é hora de fazer uma escolha. Você pode continuar esperando. E é isso, pessoal. Se essa mensagem ressoou com você e te deu uma nova perspectiva sobre como lidar com certas situações, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Ele é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, onde vamos continuar explorando essas dinâmicas e te ajudando a recuperar o seu poder. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por algo parecido e que precisa dessa dose de realidade e força. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual foi o insight mais poderoso que você teve hoje? Como você vai aplicar essa mudança de mentalidade na sua vida? Adoro ler a interação de vocês. Lembrem-se sempre, o seu silêncio pode ser a sua maior arma. Valorizem-se, priorizem-se e nunca mais implorem por um lugar que não é seu por direito. Fiquem ligados para o próximo vídeo, onde vamos aprofundar ainda mais nesse tema e te dar mais ferramentas para você se libertar de vez. Até a próxima e não se esqueçam, o poder está em vocês.